Sejam todos bem-vindos aqui a essa live. O pessoal já está entrando. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos dar uma verificada aí nas energias do universo, nas energias do cosmos, né? Através do tarô, trazer aqui para vocês informações sobre como estão as energias para os desfechos ou ciclos das pessoas que estão em conexão de almas ou estão em movimentos de despertar espiritual através da conexão com o coração, com o cardíaco, que escolheram essa forma de fazer esse processo aí, aqui na Terra, ok? A gente vai entrar nessa energia. Por quê, né? Porque em termos gerais, nós estamos conectados com energias muito fortes atualmente, que falam sobre, realmente, mudanças de ciclo, finalização de etapas, manifestação das questões vivenciadas na matéria, ok? Então, a gente vai aí, entender tudo isso, né? Na perspectiva das conexões de almas, ok? Nós estamos em contato com uma frequência atualmente que é muito comum, uma frequência que existe, né, no nosso plano terreno todos os anos e é muito semelhante a energias que, no decorrer do ano, chegam para nós. No mês de maio, nós temos o mês 5. E o mês 5 sempre fala sobre cortes, sobre finalizações. Diferente do mês 9, ou do número 9, que traz uma ideia de final de ciclo, contudo, um final de uma grande etapa, o 5, ele fala de finalização um pouco mais, digamos, drástica. A energia do número 5 chegou para encerrar os ciclos de apego. Liberte-se, liberte-se e deixe o velho mundo para trás. É quando as pessoas não fazem, digamos assim, o que precisa ser feito, né? Não ouvem a sua vozinha interior, não se conectam com o seu cardíaco, né? Ficam aí aguardando, aguardando, e quando chega tem aquela impressão assim, será que é verdade? Será que não é? Será que eu faço isso? Será que eu não faço? E aí a pessoa vai levando a vida. E aí vem situações como essa, da energia do 5, que é a energia que finaliza etapas. Né? Ela vai finalizar etapas de quem está se dedicando ao seu próprio processo, trazendo maior clareza no seu dia a dia, daquilo que precisa ser feito, claro. Mas vai agir numa frequência menos difícil, né? Menos dolorosa. Vai ser algo que a pessoa percebe que vai se desenvolvendo naturalmente. Agora, quando a pessoa não consegue fazer aquele movimento de finalizar, de desapegar, de se desconectar de algumas ideias, algumas conexões, algumas pessoas, alguns pensamentos, crenças, né? Aí o 5 então faz este movimento. Diferente do 9, porque o 9, se a pessoa não consegue concluir o ciclo integral, o ciclo se protela, né? Vai trazendo ciclos repetitivos até que ela enxergue e aí ela finaliza então. Mas o 5 não, ele é um pouquinho mais brusco, vamos dizer assim, né? É porque realmente a pessoa já vem num processo de ciclos repetitivos, não toma nenhuma providência, pelo menos não a contento, né? Não para finalizar de fato o que precisa ser finalizado. Então essa energia do 5 vem com a força toda. E também nós estamos num período de energias muito telúricas, muito materiais. Né? O mês de maio é o mês de touro, é o mês onde a energia fica muito conectada à matéria. Né? E as pessoas que estão em conexão de almas, na maioria das vezes, elas, quando se dedicam bastante a esse processo,
nem sempre elas percebem no campo físico, né, da fisicalidade, a manifestação daquilo que foi acontecendo dentro do seu interior. Então, essas energias do mês 5, elas podem ajudar a ancorar, né, a descer, como eu costumo dizer, aquilo que você trabalhou nos outros corpos, né? Porque precisa realmente descer, precisa se conectar à sua célula para reconstruir, para reprogramar, né? Precisa estar aqui no seu corpo físico. E para isso é importante que as pessoas estejam sempre fazendo algumas atividades como movimentos de aterramento, né? De ancoramento energético. Tudo isso é necessário para que o que você recebe como canalização, como intuição, como orientação, desça para a matéria, ok? Então é isso, é por isso que eu estou aqui hoje, para trazer informações para vocês de como está o campo das pessoas em conexão de almas e também pessoas que estão no despertar através do seu cardíaco, e o que elas precisam fazer, o que elas precisam observar, ver, ficarem atentas, ok? Então vamos lá? Vocês podem aí já se conectando aos seus mentores, guias, mestres, seu eu superior, o que você tiver maior afinidade nesse momento, e fazer um movimento de olhar para dentro de si. Eu gosto de usar sempre o mesmo princípio, que é de uma ativação excelente, né, para a gente se libertar da densidade do corpo emocional, porque o trabalho que eu realizo, principalmente agora com o método Kumara, fala de uma abordagem, um conceito que acredito, né, eu acredito, e as consciências que me trouxeram este conceito, essas informações também, que existe um grupo pequeno, mas existe um grupo que está vivenciando o despertar espiritual a partir do coração. E o que significa isso? Significa que este grupo, na maioria das vezes, se encontra em conexão de almas ou vivencia um processo que tem relação com estas conexões de almas, portanto, também faz um despertar através da limpeza do corpo emocional e do corpo mental inferior, ou seja, os corpos inferiores, né? Então, essa ativação, ela trabalha com o cardíaco, que é o centro da consciência, e também trabalha com o tubo toroidal, com o antakarana, né, que é este tubo, essa linha de conexão entre o eu sou, o eu superior, com o avatar aqui na Terra. Enfim, é um trabalho muito profundo, muito bacana. Se você estiver vivendo essa situação, saiba que a sua missão, a sua tarefa aqui na Terra, sem dúvida, além de tantas outras coisas, porque de tempos em tempos esses propósitos vão sendo alterados, mas o maior deles, digamos assim, é manifestar este eu superior e este eu sou, para aqueles que conseguem alcançar o eu sou, né, aqui na matéria. Vejam só, há um tempo atrás, né, há muito tempo atrás, na verdade, como que o criador deste universo fazia para despertar as pessoas, para trazer o conhecimento, para a expansão da energia crística, da consciência crística na Terra? Ele enviava os seus próprios fractais e outros seres de hierarquias superiores, de consciências bastante elevadas, assim como Jesus, né, que é o mais conhecido, e vários outros, Krishna, Buda, Sai Baba, os siris, né, do geral aí que a gente vê, e vários outros seres, Maria Madalena, né, praticamente a fraternidade da Rosa inteira, os mestres ascensos. Ele enviava estes seres para que eles encarnassem aqui na Terra, porque eles têm essa energia já ativada, essa chama trina, né? Mas o tempo foi passando e começou-se a fazer o quê? Essas grandes consciências, elas têm os seus próprios fractais. Tá? Existe uma linha existencial que parte do eu sou e vai até quem está aqui encarnado. E essa linha existencial, ela tem no seu eu sou a consciência, digamos, mais elevada
conhecida por nós aqui na Terra, ou possível de acessar, vivendo encarnado aqui na Terra. Então, um exemplo para vocês. A linha existencial do Eu Sou de Jesus é Sananda, certo? Então, existe o Criador, Mika, ele criou Sananda, seu fractal. O seu fractal criou vários outros fractais, e um deles é Jesus. Então, essa linha existencial começa lá em Sananda, né, e vai se desenvolvendo. E Jesus também tem a sua linha existencial. Então, pode ser que nós aqui, que estejamos aqui nessa live, tanto eu quanto você, possamos ser da linha existencial de Jesus, né? Então, o nosso Eu Sou seria, então, Jesus. Não Sananda, tá? Mas sim o fractal de Sananda, Jesus. E nós, enquanto fractais de Jesus, ou da linhagem de Jesus, fazemos parte dessa linha. Portanto, nós precisamos, aqui na Terra, enquanto avatares, nos limparmos, transmutarmos, tirarmos a densidade dos nossos corpos inferiores, que compõem a personalidade, para que possamos, então, fundir-nos com a consciência superior, com o eu superior. E quem é este eu superior? É você, na consciência do corpo mental superior, do corpo mental, do corpo Buddha e do corpo Atma. Então, estes três corpos, que seriam a Chamatrina, né, o corpo mental superior, normalmente se apresenta na cor azul, o corpo Buddha na cor amarela e o corpo Atma na cor rosa. Juntos, eles formam a Chamatrina, eles formam a consciência crística, eles formam o eu superior. Então, quando a personalidade, que somos nós aqui na Terra, o ego, as emoções, os desafios do corpo físico, das ações no dia a dia, conseguimos fazer essa limpeza completa e deixamos essa conexão livre para que possamos acessar essa consciência, em determinado momento a gente funde a ela. Fundindo a ela, nós então passamos a ouvir, digamos assim, ou se comunicar com este eu superior de uma forma muito clara, e essa chamatrina fica então completamente ativada. Depois disso, nós vamos ganhando gradientes de luz e vamos subindo um pouco mais até que a gente chegue ao eu sou, ou seja, até que a gente se funda, aí cada um com o seu eu sou da sua linhagem. Realmente, a maioria de nós que estamos no planeta Terra e que nos vemos como chamas gêmeas, almas gêmeas, sementes estelares, né, seres do raio azul, a grande maioria é da linhagem de Jesus. Mas nem todos. Contudo, de uma certa forma, não importa tanto, né? Se você ainda não acessou o eu sou, não importa tanto. Quando eu digo acessou, não estou falando de uma comunicação rápida ou um movimento temporário. Estou falando de uma fusão completa. E quando nós acessamos essa fusão completa, seja, como eu disse, né, com Jesus ou com aquele que é o seu eu sou da sua linha existencial, então nós nos iluminamos por completo aqui na Terra, né? E pode parecer algo difícil, mas não é. Principalmente quando a gente consegue se conectar ao eu superior. Até chegarmos no eu superior é um pouco mais difícil, porque temos que nos libertar, né, de tudo aí que nos aprisiona na Terra. Karmas, crenças, pactos, contratos, toda a densidade do corpo emocional, etérico, mental inferior, né? E depois que a gente faz essa libertação, então, aí a gente consegue andar um pouco mais rápido. E as chamas gêmeas e almas gêmeas estão neste processo através do quê? Da liberação da densidade desse corpo emocional. Se você está nessa conexão, saiba que este é o seu caminho, porque é o caminho onde se trabalha o cardíaco e a consciência do amor incondicional, que é a energia crística, a energia de Mika. Então estamos aí, digamos assim, na tarefa, né, planetária de auxiliar essa emanação do nosso Criador, que pediu para que nós o ajudássemos ou nos ajudássemos, né, a manifestar a expansão da energia crística, da energia do amor incondicional, da energia da luz aqui no planeta Terra. Então é essa a tarefa das chamas gêmeas.
Queridas almas, nesse vídeo trago uma representação visual detalhada do que chamo de engenharia vibracional das chamas gêmeas. É importante que todos compreendam a natureza deste conteúdo. Estas informações que compartilho são provenientes de um processo de canalização de consciências superiores. Por ser um tema de ordem metafísica e espiritual, ele ainda não possui comprovação pela ciência tradicional na Terra. A ciência atual, através da física clássica e quântica, já confirma que o ser humano é um sistema eletromagnético e que campos de energia interagem entre si, e é nestes fundamentos que busco uma ponte para ilustrar conceitos que a ciência ainda não alcançou. Este trabalho é uma proposta de expansão de consciência. O que apresento aqui é um modelo conceitual que antecipa compreensões que, acredito, a ciência futura poderá explorar. Meu objetivo com o método Kumara é oferecer uma ferramenta de autoconhecimento e auxílio terapêutico, e não substituir diagnósticos médicos ou teorias científicas estabelecidas. Na tentativa de trazer maiores esclarecimentos, saibam o que é de base científica e o que é de conceitos metafísicos nesse vídeo. O que a ciência valida? Natureza eletromagnética. O corpo humano gera campos elétricos e magnéticos mensuráveis, através de exames como EEG e ECG. Interação de campos. Campos eletromagnéticos próximos influenciam uns aos outros naturalmente. Emaranhamento quântico. O fenômeno onde partículas correlacionadas se afetam instantaneamente, servindo como base teórica para o estudo de conexões à distância. O que a ciência não valida? Modelos metafísicos, corpos sutis e tubos toroidais de consciência. São modelos espirituais e teóricos que não possuem evidência laboratorial ou medição física. Conceito de chamas gêmeas é uma construção puramente espiritual e filosófica, sem método científico de detecção ou comprovação. Em resumo, a ciência comprova que somos sistemas eletromagnéticos que interagem entre si, mas não possui instrumentos para validar a existência da alma, de corpos sutis ou das conexões de chamas gêmeas. Agradeço a compreensão de todos e vamos aos conteúdos incríveis. O processo de desenvolvimento das conexões de almas, ele se dá através do campo eletromagnético. Quando as chamas gêmeas estão vivendo momentos assim, não se conhecem ou não foi ativado o processo, o start, né, que eu costumo falar da dinâmica, elas têm os seus campos eletromagnéticos, né, que todos temos. Vocês podem imaginar um círculo em volta de vocês, ou então, para quem já conhece, aquele campo do tubo toroidal, né, que sai aqui do cardíaco, sobe, né, vários fios energéticos e depois volta aqui para o cardíaco. Este, então, é o nosso campo eletromagnético. Então, quando as chamas não se conhecem, as almas, né, aqui na Terra não se conhecem, o que acontece? Cada uma está com o seu campo vibracional separado. Né? Então, vou trazer aqui para vocês aqui dois cristalzinhos, né? Aqui. Então, tem uma chaminha divino masculino e uma chaminha divino feminino aqui, ok? Cada um vivendo a sua vida. Normalmente, eles vivem, digamos, vidas paralelas. Passam por lugares parecidos ou têm conexão com informações, ideias, projetos, curso que fizeram, enfim. Mas não se encontram, ok? Então, eles vão ali, ó, andando em linha reta. Até que o seu Atman, seu eu superior, decide então que chegou a hora de cruzar estes dois campos eletromagnéticos, tá? Então, o que vai acontecendo? Você estava vivendo assim, né? E isso vai se aproximando, vai tendo uma espécie de puxão energético, ó. Vai fazendo assim e numa esquina qualquer, de acordo aí com as músicas da Bossa Nova, existe então um encontro. Este encontro pode ser virtual, pode ser presencial, não faz diferença, tá? Por que este encontro acontece e antes não acontecia? Porque antes existia o campo de um e o campo de outro, tá? Esses dois campos estavam separados e não existia o campo unificado. O que é este campo unificado? É o campo que pega, digamos assim,
todos os dois, né? Envolve aqui, ó, todos os dois. Então, quando eu sou envia uma energia que envolve os dois, ele cria um campo eletromagnético unificado. Então, imagine, né? Aqui é você e o seu campo redondinho aqui em volta de você, ok? Seu campo individual. Aqui o seu gêmeo e um círculozinho em volta dele. Campo individual. Quando o eu sou cria um terceiro campo que envolve vocês dois, vocês então vão se aproximando. E aí, quando isso aqui acontece, normalmente existe um encontro ou físico ou através da internet, por exemplo, né? E aí existe uma atração muito forte. E essa atração vai ficando cada vez mais forte, até que o campo de um se funde com o campo de outro. Então, antes tínhamos 3 campos. E a partir do momento que do encontro, o primeiro momento ali, que alguns chamam de lua de mel, né? Então, quando acontece isso, funde esses 2 campos. Por quê? Porque a alta voltagem do campo criado pelo eu superior, que tem uma alta voltagem, ele vai enviando uma frequência tão alta, que proporciona a fusão dos campos do divino masculino e do divino feminino. Contudo, o que acontece? Quando fusiona, está muito próximo de um grande problema, né? Que é aquele momento da separação. Por isso não se tem como delimitar casais que ficam nessa fase, né, digamos, de lua de mel, sem separação nenhuma, juntos por uma semana, 3 dias, um mês, um ano, 6 meses, 6 anos, não tem como saber. Depende muito de como eles vão fusionar e quanto de energia este eu sou envia. Quando este eu sou envia uma carga eletromagnética muito forte, a fusão é muito rápida. Né? E quando ele vai enviando aos poucos, a fusão é menos rápida, ok? E quando ocorre, então, a fusão, é quando ocorre a separação. Por quê? Imaginem vocês quando ocorre um curto-circuito, né? Um curto-circuito onde cai o disjuntor da casa. Né? Então, alguns lugares da casa, ou às vezes a casa toda, todos os cômodos, apaga a luz, não é assim? Então, é isso que acontece. A carga energética, né, a voltagem que o eu sou envia, ela é alta, né? E aí, quando, então, essa carga se une, acontece o curto-circuito. E aí o disjuntor cai. E quem é esse disjuntor que cai? Né? Então, nós temos aqui, ó, divino masculino, divino feminino, divino masculino, não é isso? Quem é que cai? Qual o disjuntor que cai? O disjuntor positivo. Ele que cai, o divino feminino. E o que significa cair? Dentro deste campo, terceiro campo criado pelo eu sou, né? A carga eletromagnética está toda ali dentro. Né? E estavam aqui fusionados. Numa frequência altíssima. Então, se você tinha uma frequência, sei lá, de 200, 300, 100 Hz, quando você conheceu o seu gêmeo, a hora que esse campo unifica, você passa a ter uma frequência de 300, 400, 500, né? Até em torno de 500 Hz, que é do amor incondicional, de acordo com o Dr. David Hawkins, apesar de que eu acho que não é bem essa frequência, de acordo com os meus estudos, mas uma outra hora a gente fala disso. Vamos deixar aí nos 500 Hz. E aí, então, este casal está na energia dos 500 Hz, né? Ambos elevaram a frequência. Contudo, neste momento, quando existe curto-circuito, pela alta voltagem, um cai. O divino feminino cai de quê? Cai de frequência. Cai de uma única vez. De uma vez. Por isso que o divino feminino sente a ausência do masculino e fica obcecado com esse masculino, né? Querendo ir atrás, querendo conversar, querendo tudo. E este masculino, como que ele age? Vocês já viram que normalmente o divino masculino entra num estado de
Parece que ele é o todo-poderoso, aquele que sabe, que está super consciente de que não deve estar numa conexão tóxica, sendo que pouco tempo antes a personalidade dele era tóxica. Então, é por causa dessa voltagem. E o divino feminino, que muitas vezes pode ser uma pessoa até que já fez muitas curas, não se reconhece. Porque parece que está sentindo coisas e situações e tendo a consciência num lugar onde já se libertou dele há muito tempo, né? E aí é por esse motivo, porque aqui cai a frequência. E o divino masculino, ele vai caindo aos poucos, né? Ele vai caindo aos pouquinhos. E à medida que ele vai caindo, o que acontece? O divino feminino vai elevando de frequência. Ele cai por uma questão natural deste campo já não sustentá-lo mais, né? Porque aí o eu sou para de enviar a frequência naquela voltagem, e então ele começa a cair naturalmente. Ele não precisa fazer esforço nenhum para voltar para onde ele estava, né? Então, se ele estava em 500 Hz e estava com, sei lá, 200 Hz antes, ele vai caindo devagarzinho, até chegar nos 200 Hz. E quando ele vai caindo, o divino feminino vai o quê? Subindo. Porque o eu sou envia, digamos assim, somente pelo seu antacarana, o seu tubo toroidal, a frequência para esse divino se elevar. Quando esse divino cai, o divino feminino, ele se encontra no ponto zero. Quando estes dois se conhecem, também eles estão no ponto zero. E quando cai, aqui fica no ponto zero e aqui não. Aqui fica negativado. Por quê? Porque ele vai aos pouquinhos caindo. Então ele está sempre no campo negativado. Então é onde você vai percebendo de fato, digamos assim, quem é a personalidade verdadeira deste gênero, ok? Então ele vai caindo aqui, vai caindo, né? E aqui vai subindo. Por quê, né? Vocês conhecem o Kybalion? Kybalion tem algumas leis universais, né? E uma delas é a lei da correspondência, que é exatamente o que acontece no campo eletromagnético, se você for estudar física quântica ou até mesmo física mecânica. Então, é a lei da correspondência. O pêndulo, né? Sai de um e vai para o outro. E é exatamente isso. Existe um movimento de pendulação. O divino masculino vai caindo aos pouquinhos e o divino feminino vai subindo, né? Aqui. Tá. O divino feminino, então, chega aqui no topo de novo, tá? No final desse processo, que é quando ele se conecta ao eu superior. Quando já fez todas as limpezas e quando já ativou códigos de luz que o faça a subir, tá? Aqui, e se estabilizar com o eu superior, no campo do eu superior, ok? E aí, vocês vejam, agora não tem mais campo unificado entre os dois, né? Por isso que dá tanto embate, tanto problema. Só existe o campo do eu superior, mas os dois, cada um está no seu campo novamente. E aqui, então, o divino feminino se conecta, se fusiona com o eu superior. E quando ele faz isso, o que acontece com o divino masculino? Ele estava caindo devagarzinho, ele cai de uma vez. E aí ele fica aqui, ó, na mesma linha, digamos assim, que é a linha do antacarana, a linha do tubo toroidal do campo do eu superior, mas ele fica no ponto zero, ele fica conectado à Terra, né? Aqui seria então para baixo a Terra, tá? Quando ele tem essa queda, o que acontece com o divino feminino que já tá aí, né, com bastante luz e tudo, tem um puxão para baixo, né? Um puxão. Quando ele recebe esse puxão, o campo dos dois se unifica de novo. E aí o divino feminino tem que ele já está conectado ao eu sou, ao eu superior, não é? Então ele tem força suficiente para voltar a subir e se estabilizar novamente no campo do eu sou. E quando tem o puxão, não encontra, mas tem uma queda vibracional aqui de 1/8. Então quando esse divino feminino vai subindo para alcançar a próxima 8ª, que é aqui ele estava, esse aqui está lá no chão, né, digamos, lá na noite escura da alma, o que acontece? Ele vai subindo, então esse vai subindo e esse vai subindo, né? Aí, esse divino feminino não está aqui no eu superior, esse divino masculino está lá embaixo. Então ele vai subindo devagarzinho aqui, né, fazendo, e é em espiral, tá, gente? Eu estou fazendo reto, mas é em espiral. E aí ele vai subindo e o divino feminino subindo para onde? Para o eu sou, né? Vai subindo para o eu sou e aqui tal, e só vão se encontrar novamente
em termos energéticos, mesmo que os seus campos estejam unificados, na presença do eu sou. Contudo, a partir do momento que esse divino feminino se conecta ao eu superior, e esse divino masculino tem essa última queda vibracional e ele começa a subir, a partir do ponto médio 90 graus, aliás, 180 graus, quando ele ultrapassa 180 graus, né, ele não está mais no hemisfério inferior, ele passa para o hemisfério superior, ele troca de polaridade, ele sai da polaridade do negativo e passa para a polaridade, digamos assim, do equilíbrio, né? E aí, quando isso acontece, é possível de ter a união na fisicalidade, ok? É a partir deste momento que a união acontece de forma natural, sem a interferência do eu sou, porque existem muitos casais que estão juntos, mas é porque o eu sou deles, o eu superior deles quer experienciar essa frequência, ou esse tipo de experiência, que não é a maioria dos casos, ok? Então vejam, ultrapassou 180 graus de um campo eletromagnético, significa que aqui então ele passou para o polo positivo, a quantidade de elétrons muda por completo e muda a estrutura interna desse elétron, né? Obviamente mudando a percepção. Quando as pessoas acreditam que esse divino masculino despertou, mas na verdade ele já despertou há muito tempo. Quando ele começa a cair, ele já está despertando, né? Assim como o divino feminino. Então aqui existe essa possibilidade, mas nos planos superiores eles continuam um processo. O divino feminino sobe e o divino masculino sobe, até que eles se encontram então no plano do eu sou, da 9ª à 12ª dimensão. Ok? Então, só para trazer aqui, esses dias eu disponibilizei no meu canal um vídeo falando sobre campo vibracional, como que funciona, a nutrição que o divino feminino envia que não é positiva, enfim, uma série de coisas vocês podem acompanhar. Portal Shambhala, Shambhala com SH e 2 L's. E aí vocês vão no YouTube ou então no Instagram também e assistem esse vídeo lá que vão saber um pouquinho mais, tá legal? E se quiser deixar perguntas aí pra mim, eu posso responder pra vocês. E aí, o que isso tem conexão com o que a gente vai falar hoje, né? Por nós estarmos vivenciando, experienciando um momento de finalização de ciclos e de abertura para novas fases e de manifestação na fisicalidade, tem tudo a ver, vocês concordam? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a gente vai poder ter uma ideia aqui, não sei como é que vai chegar essas cartas aqui para nós, mas eu acredito que na leitura vocês vão poder de repente se identificarem onde vocês se encontram nessa jornada, ou ter algum insight, alguma ideia, né? Entenderem como vocês estão vivendo, como está o corpo emocional de vocês, ok? Lembrando que não é possível se conectar ao eu superior se não estiver com o corpo emocional limpo e o corpo mental inferior reestruturado em um estado de ego elevado. Portanto, não tem como chegar lá se não passar por essa via da cura no corpo emocional, ok? E aí quem precisar, quiser fazer essa cura, então vai estar alinhado com o método Kumara, porque essa é a abordagem do método Kumara, o que eu contei para vocês, e também o trabalho de cura do corpo emocional. Então vamos lá, vamos ver o que o universo tem para nós, tem a nos dizer sobre tudo isso, né? Vamos ver se temos novidades, o que nós temos aí.